O nosso tema é a fé e as obras, e uma das razões para estudarmos esse tema tem a ver com esse desequilíbrio de respeito à compreensão desse assunto no meio evangélico. De fato, existe duas perspectivas ou duas atitudes no que diz respeito à compreensão dessa temática da fé e das obras. A primeira atitude é a da priorização da fé em detrimento das obras. Existe essa atitude em muitas igrejas evangélicas, de fato, na compreensão de muitas pessoas que dão muita ênfase à fé e colocam as obras em segundo plano. Como é que a fé, nesse sentido aqui, ela é entendida por alguma dessas pessoas? Primeiro, ela é entendida como um assentimento do coração, como apenas uma questão de convicção. É aquilo que a pessoa sente em seu coração, aquilo que a pessoa decide crer, então ela toma isso por fé. Não importa qualquer verdade objetiva, não importa qualquer conceito, não importa qualquer realidade. Ela sentou com a determinada ideia é verdadeira, ela tem total convicção de que aquela ideia é verdadeira e nada parece demovê-la desse pensamento. Então, você vai encontrar muitas pessoas que dão testemunho de fé, que dizem que Deus falou em seu coração, que elas estão convictas de uma determinada verdade, uma determinada coisa. E por mais que você queira mostrar que na Escritura o que ela está crendo não corresponde de fato à verdade do Evangelho, ela vai preferir ao que ela está sentindo em seu coração. Aquela ideia, aquela convicção que está no seu coração. Assim você vai encontrar muita gente que confunde o desejo do seu coração com a vontade de Deus. Algo sentou em seu coração, ela acredita piamente que o que ela aceitou no seu coração como verdade é verdade, então nada pode conseguir demovê-la. Isso é extremamente comum, tanto dentro como fora da igreja. Pessoas que tomam a sua convicção interior e confundem isso com a vontade de Deus. E por mais que você tente persuadi-la de uma forma ou de outra, ela não consegue aceitar qualquer outro parecer. Aquilo que ela está sentindo é para ela verdade. A outra atitude é o exato oposto dessa primeira. É um assentimento do intelecto. Assim, você vai ver pessoas que, para quem a fé é sempre uma questão de doutrina e de teologia. É sempre uma questão que tem a ver com razão, tem a ver com compreensão. Não tanto com convicção, mas com compreensão. São pessoas que estão muito voltadas a ver a fé apenas em questões de dogma, de doutrinas, de ensino. A preocupação delas é com a verdade. Existe um fundamento de verdade nisso, eu vou falar disso um pouco mais adiante, mas nesse aspecto aqui, puramente intelectual, é um perigo muito grande. Pessoas que acham que porque compreenderam certos aspectos da doutrina do Evangelho, elas confundem essa compreensão do Evangelho, essa compreensão da Escritura, essa compreensão da teologia, com uma verdadeira fé. Com uma verdadeira fé. E aí isso vai causar, como geralmente causa, grandes problemas na conduta e na vida espiritual dessas pessoas. A segunda atitude que gera esse desequilíbrio entre fé e obras, a primeira é essa que eu descrevi, que tem essa dupla compreensão da fé, mas também a segunda atitude, que é o exato oposto, é aquela atitude de priorizar as obras em detrimento da fé. Nessa segunda atitude aqui, o que importa não é o que você crê, é o que você faz. Então, sempre o que você faz, as suas obras, sempre é mais importante do que aquilo que você crê, do que aquilo que você chama de verdade ou correto. O que importa nessa segunda atitude aqui é a questão das obras, é o do agir. Como é que as obras, nessa perspectiva, como é que as obras são entendidas? Nós vamos ver aqui pelo menos três compreensões. Alguns entendem obras
como uma conduta moral. Então, o que é ter obras? Nessa perspectiva, obras tem a ver com conduta moral, com a pessoa ser correta, ser certa, uma pessoa ser honesta, uma pessoa que tem a ver com moralidade. Né? Ou então, outros entendem obras como uma conduta religiosa. O que é ter obras? É ir à igreja, é participar de todos os trabalhos da igreja, é ter algum ministério na igreja, é desenvolver de alguma forma alguma conduta religiosa dentro de uma instituição cristã, nesse caso aqui, uma instituição cristã. Então, o que algumas pessoas, nessa perspectiva de obras, o que elas entendem por obra é apenas essa conduta religiosa, para alguns, até elas incluem a questão do evangelismo ou de qualquer exercício de qualquer ministério. Mas elas sempre vê obras, o crente que tem obras, como o crente que tem de alguma relação com alguma atividade religiosa. Ou ainda, nós podemos destacar aqueles que veem obras como uma conduta social. Nesse sentido, eu já mencionei em outro estudo, a Igreja Católica, em meados do século XX, quando adotou a teologia da libertação, costumava dar muita ênfase na questão da ação e do serviço social. Então, o que é obras? Obra tem a ver com algum trabalho social que a igreja tem de desempenhar na sociedade à sua volta. Não é apenas a questão da moral, não é apenas a questão da religião, mas, sobretudo, com a preocupação das questões sociais. Aí você vai ver muitas figuras, tanto dentro da Igreja Católica, como também dentro do ciclo protestante, embora seja mais raro no meio deste, mas você vai ver figuras que estão preocupadas com a questão social, com a questão da política, com a questão da violência, com a questão das desigualdades sociais. Então, o que é ter obras? Nessa perspectiva, tem essa visão apenas do social. A pergunta que se faz é a seguinte: nessa perspectiva das obras, como é que as obras são contrapostas à fé? Já que nessa segunda perspectiva, as obras têm preferência, vêm em primeiro lugar e são mais importantes do que a fé, como então essas obras são erroneamente contrapostas à fé? De pelo menos três formas. Primeiro, essa atitude aqui, e aqueles que seguem essa atitude, que dão demasiada ênfase às obras e não tanto à fé, elas acabam demonstrando um certo menosprezo pelo conhecimento bíblico e teológico. São pessoas que frequentemente respondem dizendo que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Que o conhecimento bíblico, que o estudo teológico, ele acaba diminuindo a fé, acaba diminuindo a espiritualidade. Que o que importa são as obras. É isso que importa. O que importa é o seu trabalho na igreja, o que importa é qualquer tipo de ação que você deva desenvolver, e não tanto o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é abstrato, é puramente teórico, e isso não é o que deve nos interessar quando queremos fazer a vontade de Deus. Uma outra maneira também é pelo pragmatismo. Pessoas que dão ênfase demasiada às obras acabam se ocupando com conceitos e com ideias que são extremamente pragmáticos, ou seja, uma ideia que é aceita como válida pela simples razão de funcionar. Então, frequentemente você vai ver grupos que estão preocupados com ideias que funcionem. Pouco importa se tem algum respaldo bíblico ou alguma fundamentação teológica. Não. São grupos que frequentemente estão buscando métodos que funcionem. E daí, se a intenção, se a proposta é encher uma congregação, é atrair as pessoas, essas pessoas, esses líderes, seguindo essa perspectiva, lançarão mão de quaisquer métodos para que apenas suas congregações fiquem repletas de pessoas. Pouco importa o método, pouco importa o que está sendo dito, o que está sendo feito. Se a intenção é apenas aglomerar, se é apenas numérico, então eles vão lançar a mão de qualquer método. Não importa o que se crê, importa se funcione.
Então, a questão sempre é muito prática. E terceiro, essa atitude também faz essa contraposição de obras e fé também pela busca de novidades. Daí é uma nova teologia, é uma nova perspectiva sobre o Evangelho, é uma nova perspectiva sobre Cristo, é uma nova perspectiva sobre a igreja e assim por diante. Isso aqui pode ser facilmente verificável em diversos canais, em diversos veículos, em diversas postagens de muitos líderes, de muitos cristãos nas redes sociais hoje em dia. Frequentemente, gente que está fazendo sucesso, falando no YouTube ou em diversos outros meios sociais, estão dando essa impressão de que descobriu algo novo que até então ninguém tinha jamais pensado. É a nova teologia, é a nova visão da Bíblia. Tudo até aqui, nesses mais de 2000 anos de história, estava tudo errado, estava tudo ultrapassado. Então, essa pessoa, esse pastor, essa pastora, descobriu agora a novidade, descobriu agora o que é o certo. Toda a leitura da Bíblia em relação a diversos temas sobre Deus, sobre Cristo, estava tudo errado. Agora, tal pessoa descobriu a verdade. Então, essas pessoas aqui que seguem essa perspectiva de que a ênfase está nas obras e não na fé, elas não têm nenhum compromisso com coerência bíblica, com coerência teológica, nenhum compromisso com a verdade. Elas vão estar interessadas se funciona, vão interessadas se é realmente atual, se tem a ver com as novidades, se tem a ver com a modernidade. Então, nesse sentido, se percebe que há essa divisão, esse desequilíbrio no meio evangélico quando se pensa em fé e obras. Isso qualquer um pode fazer em qualquer congregação e faz a perguntar: o que você entende por fé? E qual é a relação entre fé e obras? E você vai perceber que a tendência é dessa dicotomia, é dessa divisão. Nós temos a atitude que vai dar ênfase somente na fé, e do outro lado, a ênfase somente nas obras. A segunda razão também para estudarmos esse tema, e aqui é a razão positiva, é porque ao estudarmos esse tema das fé e das obras, ela vai nos ajudar a entender a relação precisa entre justificação, a fé e as boas obras. E vocês vão perceber que não é uma compreensão fácil, tá? Relacionar esses três aspectos, essas três realidades, a justificação, a fé e as obras, não é uma tarefa fácil. Tanto que nós vamos ver hoje, especificamente, a questão da fé e das obras. Nós vamos trabalhar inicialmente com esse tema aqui, que vai ser o entendimento da fé e as obras. E no próximo estudo, vamos ver o relacionamento entre a fé, a justificação e as obras. Hoje, eu quero tratar apenas especificamente desse tema, que vai nos ajudar bastante a evitarmos alguns mal-entendidos quando formos ver a relação entre justificação, fé e obras. E aqui vamos entender especificamente em que sentido a fé e as obras coexistem, né? Vamos começar inicialmente pela fé, e eu não vou aqui dar uma definição de fé. Em estudos anteriores já temos falado bastante sobre a fé, sobre os atributos da fé, tanto da verdadeira quanto da falsa fé. Vimos as causas da fé e vimos as evidências da fé. Então, assim, eu não vou dar uma definição precisa do conceito de fé. O que eu vou fazer é apenas apresentar alguns aspectos gerais da fé, certo? Alguns aspectos que caracterizam a fé nessa sua relação com as obras. Não será uma definição, mas apenas um delineamento do perfil da fé em sua relação com as obras. E eu quero destacar aqui três aspectos gerais acerca da fé. O primeiro deles é o aspecto intelectual da fé. O que isto quer dizer?
No estudo anterior que vimos sobre as causas da fé, foi demonstrado que a verdadeira fé cristã, ela deriva da palavra do Evangelho. A fé cristã, ela se fundamenta na palavra do Evangelho, na palavra de Cristo. Assim, quando falo que a fé tem um aspecto intelectual, eu estou me referindo exatamente a esta doutrina. A fé cristã, ela tem essa compreensão intelectual, mental, racional do Evangelho. Ela não crê em qualquer coisa. O que ela toma como verdadeiro, o que ela aceita como verdadeiro, aquilo para o que ela aponta é a doutrina do Evangelho. É o Evangelho. Então, existe um corpo de doutrina, que é a doutrina do Evangelho, no qual essa fé se fundamenta. É isso que ela chama de verdade. É essa a verdade. A fé cristã não é uma superstição, nem é uma credulidade. Ela não crê em qualquer coisa pelo simples fato de querer crer. A fé cristã, ela aponta para a verdade do Evangelho. É nisto que. Vamos ver isso dentro da Escritura. Peguemos esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Isso aqui é um texto largamente difundido no meio da igreja evangélica. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos observar esse texto com mais detalhes. Se que tua boca confessares aqui a Jesus como Senhor, há uma especificação do modo como se confessa a Jesus como Senhor. E em teu coração creres. Creres em quê? Não é crer em qualquer coisa, mas crer especificamente que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui Paulo está deixando bem claro para o que essa fé aponta. Ela aponta para o quê? Para isso aqui, para essa ideia de Jesus como Senhor e da sua ressurreição dentre os mortos. No que a fé crê? Ela crê nisso aqui. É para isso que ela está apontando. Um outro texto que talvez deixe essa ideia ainda mais clara é 1 Coríntios 15, verso 1 e verso 2. No contexto, Paulo vai tratar a questão daqueles que estavam rejeitando a doutrina da ressurreição dos mortos, e ele inicia toda a sua argumentação com essas duas sentenças, verso 1 e verso 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também vocês são salvos. Sob qual condição? Se retiverdes a palavra tal como a vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, se a palavra não for retida exatamente como Paulo pregou, Paulo diz: vocês terão crido em vão. A fé de vocês será totalmente vã. Não importa no que vocês creram. Se vocês estão crendo num evangelho menor ou diferente daquilo que eu preguei, a fé de vocês é vã. Assim, o que torna a fé válida? É a palavra. E Paulo está deixando bem claro: se retiverdes a palavra exatamente como preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, a fé, ela aponta, ela tem esse aspecto intelectual mental, de absorver e se fundamentar na palavra. Na palavra. A sua ideia e o seu conteúdo é a palavra. O segundo aspecto da fé, o segundo aspecto geral da fé é o seu aspecto emocional. O que isto quer dizer? A fé
tem esse lado racional, porque ela aponta para a doutrina do Evangelho, passando a doutrina do Evangelho, mas ela tem esse lado emocional da convicção interior. Ela não é só um ato do intelecto, ela é um ato do coração também, dessa convicção interior. E aqui, porque existe o problema de muitos que têm a cabeça cheia de Bíblia, cheia de teologia, cheia de conhecimento, mas que não tem convicção interior. Não tem convicção. Seus corações são totalmente frios. Seus corações jamais foram, de fato, alcançados pelo Evangelho. Somente sim. E eles têm uma concordância intelectual, mas não seus corações. Seus corações não foram atingidos pelo Evangelho. É uma convicção mental apenas. De alguma forma, eles foram persuadidos intelectualmente, mas jamais essa palavra atingiu seus corações. Tá? Jamais penetrou em seus corações, em seus íntimos. Apenas persuadiu de maneira intelectual. Mas a fé cristã, ela tem esse lado racional, porque aponta para o Evangelho, para a doutrina do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse aspecto emocional no sentido de convicção. Convicção interior, profunda em seu coração. Nós podemos ver, por exemplo, esse texto de 1 Tessalonicenses 1,5. Paulo, no contexto, tinha dito da fé desses irmãos, do amor e da esperança desses irmãos em relação à volta de Cristo. E ele explica por quê. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras. Não foi apenas discurso, não foi apenas doutrina, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Esses irmãos aqui de Tessalônica não foram persuadidos apenas pela teologia ou pelo ensino. Não chegou somente em palavras. Chegou, sobretudo, em convicção, gerada pelo Espírito Santo. Por isso que atingiu o coração de vocês, certo? Não foi apenas doutrina, mas foi convicção interior. Quantas vezes não vi, e a história está cheia desses exemplos, de pessoas que, de alguma forma, tinham certa facilidade para entender o Evangelho, para entender teologia, mas seus corações eram vazios de Deus, vazios da graça de Deus, tá? Vazios do Espírito Santo, vazios da unção de Deus. Estavam com a mente cheia, mas seus corações vazios. E isso é realmente um problema. A fé cristã, no entanto, sabe equilibrar essa convicção intelectual, assim como essa convicção interior. Terceiro aspecto da fé, que tem que ser compreendido aqui, nesse contexto, é o aspecto prático. A fé não somente tem essa convicção, esse entendimento racional da doutrina do Evangelho, ela tem essa convicção. E, a partir dessa convicção, ela vai gerar obras. Observe bem. É a partir desses dois elementos, dessas duas realidades, intelectual e de convicção, que vai vir o aspecto prático. O que acontece em muitos casos é de pessoas dentro da igreja que tentam pôr em prática, primeiro, algo que elas não entendem, elas não entenderam ainda o que é o evangelho, e segundo, algo no qual elas não estão realmente convictas. Então, elas tentam praticar certa moralidade, certas leis, certas normas, especialmente isso acontece em igrejas mais legalistas, que a Bíblia não é a única regra de fé. Existe a Bíblia e existe o manual da sua igreja. E aí pessoas tentam seguir uma série de normas dentro daquela instituição. Não entenderam o Evangelho, nem muito menos foram convencidos pelo Espírito Santo. Então, há um aspecto puramente prático. E aí volta o que eu falei daquela divisão entre fé e obras. Aqui é um grupo que está focado somente no prático. Não tem entendimento nem tem convicção. Estão focados apenas no prático. A fé tem esse lado racional, tem esse lado de convicção, e terceiro, tem esse lado prático. Assim,
Qualquer pessoa disser, não, eu tenho fé. Então, vamos demonstrar essa fé pelo lado prático. Provavelmente não exista texto mais claro acerca disso do que na Epístola de Tiago. Né? Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, ele pergunta, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Na versão revisualizada tem, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Na versão católica, o texto é traduzido da seguinte forma, de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso, e eu acho interessante essa tradução, acaso esta fé, este tipo de fé, poderá salvá-lo? Preste bem atenção. Acaso esta fé, essa espécie de fé que confessa, mas que não tem obras, essa fé, ela pode trazer salvação? É uma pergunta retórica e a resposta é não. Ele está questionando exatamente isso. Qual é o proveito? Qual é a vantagem? O que é que se ganha? Simplesmente dizer que tem fé. Simplesmente dizer, eu creio, mas não tiver obras. Essa fé, que tem apenas confissão, sem obras, essa fé é inoperante. Não é a verdadeira fé. Tiago não está dizendo que existe tal fé. Não existe tal fé. É tanto que ele está questionando. Essa fé, esse tipo de fé, pode salvar? Não, não pode. Não pode. E aí ele prossegue na sua argumentação, dando vários exemplos para persuadir dessa ideia. O primeiro exemplo que ele dá é o da inutilidade da boa intenção. Então ele vai dizer o seguinte: imagine um irmão ou uma irmã que está passando necessidade, estão carecendo de roupa, estão necessitados de alimento, necessitados de alimento cotidiano, certo? No meio de vocês. E aí você se encontra com esse irmão e você apenas diz: vá em paz, eu desejo que você vá em paz, que você se aqueça, que você se farte. A minha intenção é essa em relação a você. Você está necessitado de roupa e de comida. Então, eu espero que você vá em paz, se aqueça e se farte. Tiago vai dizer, você diz isso, sem contudo dar a esse irmão ou irmã o necessário para o corpo, a minha pergunta é, qual é o proveito disso? Você está tendo boa intenção. Ah, meu irmão, vá em paz, se aqueça e se farte. Mas se você não dá nada, em termos práticos, para esse irmão, qual é o proveito disso? E aí vem a inferência logo no verso seguinte. Assim, portanto, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele faz essa comparação que, assim como a boa intenção, sem obras, sem atitudes concretas, não servem para nada, assim também ele diz: a fé, se ela não tiver obras, por si só ela está morta. E entendam aqui o raciocínio. Não é que a pessoa que diz que tem fé tem de ter obras. Não. A verdadeira fé naturalmente vai produzir obras. Porque uma fé que não tem obras, por si só, está morta. Essa fé não é a verdadeira fé, essa fé está morta. Necessariamente, se ela estivesse viva, ela teria obras. Seria natural para ela. E aí o autor continua em seu raciocínio. Mas alguém dirá. E aqui, essa construção gramatical, mesmo no original grego, gera um certo problema, porque essa construção inicial, mais alguém dirá, ela introduz uma objeção. É a mesma que Paulo, por exemplo, usa em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar daqueles que levantam a seguinte objeção: se existe ressurreição de mortos, em que corpo vem? E aí Paulo usa exatamente essa construção aqui, mais alguém dirá. Né? Só que o restante do versículo, tu tens fé e eu tenho obra, não parece fazer muito sentido. Faria mais sentido se tivesse escrito assim: mas alguém dirá, eu tenho fé e tu tens obras. Então, aí vem a resposta: mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras mostrei a minha fé. Mas esse pequeno detalhe aqui gramatical, não estou dizendo que esteja errado, estou dizendo que é um pouco complicado de explicar,
exatamente isso aqui. Mas esse pequeno detalhe gramatical não ofusca o sentido do texto, porque a ideia que Tiago está querendo mostrar é exatamente essa. Eu mostro a minha fé com as obras. E essa pessoa que diz que tem fé, eu desafio a mostrar essa fé sem as obras. Como é que você vai demonstrar a sua fé? Apenas dizendo que tem fé? Tiago diz: isso não convence. Isso não convence. Apenas afirmar que tem fé não convence que tem fé. Então, mostra-me essa tua fé que tu diz que tem sem as obras, e eu, com as obras, eu vou te mostrar a minha fé. Na visão de Tiago, a fé, essa convicção, é totalmente prática. E uma fé que não tem obras, que não tem esse aspecto prático, ela está morta. E ele vai mais além em seu raciocínio. Se a tua convicção de fé é algo correto, por exemplo, tu crê que Deus é um só existe um Deus, tu faz bem, porque está correto. Você crê que só existe um Deus, está correto, faz bem. Agora eu quero que você entenda que os demônios também têm essa convicção e chegam ao ponto de tremerem. Eles também creem que Deus é um só. Eles sabem disso. Eles têm essa informação de que há somente um Deus. E eles tremem diante dessa convicção. Mas por que eles não deixam de ser demônios? Por que essa fé que os demônios têm não causa nenhuma mudança na conduta deles e no ser deles? Continuam sendo demônios. Creem, tremem, mas continuam sendo demônios. Então, o que vocês têm, se apenas disser eu tenho fé, eu creio que Deus é um só, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio tudo isso, faz bem, porque está correto isso aí. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, faz bem. Eu creio que Jesus voltará, faz bem. Eu creio que o Espírito Santo habita na igreja, faz bem, está tudo correto. Mas se essa tua confissão não produzir, de alguma forma, uma ação prática, ela não é fé verdadeira. Ela não é fé verdadeira. Portanto, a fé, ela tem esse triplo caráter. Ela é racional, ela é emocional e ela é prática. E eu quero, para acentuar mais essa ideia aqui, mencionar aqui dois textos em especial, que para mim resume bem esse triplo caráter da fé. O primeiro é este, de Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado, contudo, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. A tradução da NVI coloca da seguinte forma: mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vamos entender esse versículo aqui. Olhe só como esses três aspectos da fé estão aqui presentes. Primeiro, eu vou começar aqui de trás para frente. Primeiro aspecto prático. Antigamente vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês passaram a obedecer, a pôr em prática. Obedecer como? Obedecer como? De coração. Não é uma obediência meramente externa, não. A obediência de vocês é totalmente sincera, com plena convicção. Vocês obedeceram de coração. E obedeceram a quê? E aí vem o aspecto racional. Vocês obedeceram de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, vocês eram escravos do pecado, vocês ouviram o evangelho, foi passada a doutrina do evangelho para vocês, e vocês, de coração, obedeceram esse ensino. Então, temos esses três aspectos aí:
racional, emocional e prático aqui. Somente nesse versículo. Antes, vocês serviam o pecado, eram escravos do pecado, mas agora não. Vocês foram transformados em servos de Deus e agora vocês obedeceram e obedecem de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Outro texto também interessante é esse de Mateus 8, e no contexto é quando o centurião vai à presença de Jesus, intercedendo por um de seus servos, né, que estava à morte. Jesus diz, eu irei curá-lo. E aí temos essa réplica do centurião, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo, o meu rapaz, será curado. Olha essa profunda convicção desse homem. Manda apenas uma palavra. Não preciso que tu vá até a minha casa, porque eu não sou digno disso. Olha só essa profunda convicção disso. Não somente tinha essa convicção de que não é necessário que o Senhor fosse até a sua casa, mas ele tinha convicção da palavra de Cristo e da autoridade de Cristo. Manda com uma palavra, e isso vai acontecer. E observa o aspecto prático. Esse homem foi até Jesus, Jesus se dispôs a ir até a sua casa, e ele disse, não, não é necessário. Então ele está intercedendo por o seu servo, está aqui conversando com Cristo e está crendo na palavra de Cristo com essa total convicção. E é interessante o aspecto também racional, porque a pergunta é, por que ele tem essa convicção? Por que ele tem essa convicção de que Cristo, bastando dizer uma palavra, o seu servo seria curado? E aí, o versículo seguinte, ele explica. É um princípio de autoridade. Também eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, dentro de uma hierarquia, há aqueles que estão acima de mim. Mas eu sou um centurião, então eu tenho uma cintura, ou seja, um agrupamento de 100 soldados que estão disponíveis às minhas ordens. Então, se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo ao outro vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo faz isto, ele o faz. Esse homem consegue entender exatamente o conceito de autoridade, especialmente por ele ser um soldado, né? Então, ele entende muito bem isso. Ele olha para Jesus, um judeu, e vê em Jesus uma autoridade. E aí, se ele tem essa autoridade, basta ele dar uma ordem que vai acontecer. Tá? E aí nós conhecemos a resposta de Jesus. Jesus diz, nem em Israel vi uma fé como esta. Que olha realmente para Jesus, que tem convicção, que crê e que entende. No caso aqui, ele entende o conceito de autoridade. E isso é bastante interessante porque esse incidente acontece no capítulo 8. Mas no final do capítulo 7 de Mateus, nos versos 28 e 29, temos o seguinte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, obviamente, o evangelista Mateus vai mencionar esse incidente com o centurião precisamente para ilustrar esse ponto aqui. Jesus é aquele que tem autoridade. O termo grego para autoridade é uma das palavras no Novo Testamento que descrevem algum tipo de poder. Então, Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Faz um contraste com os religiosos. Jesus tem autoridade espiritual. E esse homem é capaz de olhar para Jesus, ter essa convicção e esse entendimento e essa ação. Portanto, é um texto que ilustra esses três aspectos da fé. Compreensão da fé, ela envolve esses três aspectos. Ela é racional, ela é emocional e ela é prática. Ela tem a ver com a doutrina do Evangelho,
ela tem que ver com a convicção do evangelho, e ela tem a ver com a prática do evangelho. Tá? Qualquer fé, qualquer expressão de fé que não consiga conjugar a um só tempo esses três aspectos, essa não é uma fé autêntica bíblica. Então, assim nós entendemos essa primeira ideia da fé, né? Vamos passar agora para as obras. Né? Nós precisamos entender tanto a fé como as obras, para que possamos relacioná-las mais adiante. Vimos esses três aspectos da fé. Vamos agora entender o conceito das obras. O que é obras? A fé sem obras é fé morta. Mas o que é obras? Como devemos entender esse conceito de obras? Inicialmente, eu devo dizer que esse triplo aspecto das obras, que as obras têm um aspecto moral, ministerial e social, esse aspecto, esse triplo aspecto, ele é legítimo. Como eu falei inicialmente, há alguns que veem obras apenas como uma conduta moral, outros apenas como ministerial, outros como social. Esse triplo aspecto das obras realmente é legítimo, certo? Deixa eu demonstrar aqui rapidamente na escritura. O aspecto moral, né? 1 Pedro 2,11, Pedro diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E como é que demonstra isso? Essa abstinência das paixões carnais, esse evitar das paixões carnais. Pedro está escrevendo especialmente para pessoas que viviam no meio gentílico, né? Cheio de paganismo, de imoralidade, de violência e tudo. E aí, Pedro, a ênfase de Pedro é com a conduta, e ele vai dizer, no verso seguinte, como demonstrar isso? Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como se falasse de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Obviamente, a ênfase de Pedro é em relação à conduta moral. O procedimento de vocês tem que ser exemplar no meio dos gentios, para que eles observem. E mesmo que eles apontem contra vocês, falem contra vocês, eles possam morder a língua, por assim dizer. Porque vão falar mal contra vocês, que já falam de malfeitores, mas na verdade não. Vocês estão mantendo exemplar a conduta de vocês no meio dos gentios. Então, fica óbvio que quando se fala de boas obras, também há esse aspecto de moralidade. O outro aspecto é o aspecto ministerial. Quando falamos de fazer boas obras, também estamos mencionando a importância das obras na igreja. Por qual razão? Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, mais adiante, ele vai dizer, seguindo a mesma linha, que ele concedeu uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Com qual propósito? Porque Cristo, ao ressuscitar, ele vai dizer isso, ao ressuscitar, ele deu dons aos homens. Com qual propósito? No verso 12, ele vai explicar. Com vistas, primeiro, ao aperfeiçoamento dos santos. À medida com que exercemos algum ministério para a igreja e na igreja, um dos objetivos é aperfeiçoar os santos. Vimos em outro estudo essa ideia de que a santidade não é perfeita, perfeita somente em Cristo, mas em nós mesmos nós somos sujeitos a muitas falhas, e à medida com que exercitamos dons espirituais na igreja, algum ministério, isso promove a edificação ou o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, os dons são para desempenho do seu serviço. Alguém que deseja exercer algum ministério da igreja deve ter esse dom para poder exercê-lo.
Então, o Senhor concede dons para o desempenho do seu serviço. E terceiro, olhando de um modo geral, os dons são concedidos para a edificação do corpo de Cristo. Deus concede dons para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nesse sentido, quando falamos de obras, também estamos nos referindo ao trabalho para o Senhor, ao exercício de algum ministério, seja ele qual for, e exercício do ministério conforme a graça de Deus. É o Senhor que concede dons, 1 Coríntios 12 vai deixar isso bem claro, o Espírito Santo concede dons conforme lhe apraz, e diversos dons para que a igreja seja edificada. Então, o que são obras? Também tem a ver com esse trabalho ministerial. E terceiro, o aspecto social das obras. Talvez um dos textos mais claros acerca disso seja nessa comparação que o Senhor faz da igreja com a luz no mundo. E aí, verso 16, ele diz assim: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Lá em Efésios, apontar para a igreja, é para a edificação da igreja. Mas aqui não. Aqui é totalmente social. Brilha a luz diante dos homens. Como é que se brilha essa luz? E Jesus deixa bem claro, pelas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, aqui são obras que apontam necessariamente para o contexto social, que os homens vejam essas obras. Essa luz do Evangelho na vida de vocês, que possa resplandecer em obras e que os homens vejam. A ênfase aqui aponta para a visão da sociedade em relação à igreja. Brilhe a vossa luz. Portanto, nós temos esse triplo aspecto também das obras. Tem a ver com conduta moral, tem a ver com ministério e tem a ver também com trabalho na sociedade. Mas há uma obra que antecede todas essas três aqui. Todas essas três aqui, elas só são válidas para com Deus se uma obra anterior for consumada. Se uma obra anterior fundamental existir. Essas três formas de obras que eu mencionei até aqui, elas só fazem sentido, mais do que isso, elas só são válidas para com Deus se uma determinada obra bem específica existir. Caso essa obra que eu vou descrever agora, ela não exista, essas três formas de obra que demonstrei aqui, elas até podem ser úteis do ponto de vista humano, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de uma congregação, mas perante Deus não terá qualquer valor. Refiro-me à obra de um caráter santo. Antes de haver qualquer obra do ponto de vista horizontal, deve haver essa obra aqui verticalmente. O que faz para Deus ter mais valor do que obras de justiça é um homem ser justo. Para Deus, o que conta muito mais do que qualquer ação externa que uma pessoa possa fazer é ela ser, de fato, aquilo que ela está fazendo. É possível haver obras de justiça sem que exista um justo por detrás delas. É possível haver um aspecto angelical de luz sem que haja um anjo por detrás. Pode haver um diabo por detrás de um anjo de luz. É possível haver um grande ministério pastoral sem que haja um pastor por detrás. Pode haver um malandro, pode haver um mafioso, pode haver qualquer pessoa por detrás. Para Deus, portanto, a primeira obra
que faz sentido e que deve existir na conduta de um cristão, a primeira obra é essa de um caráter santo, de um caráter que realmente foi atingido pelo Evangelho. Vou demonstrar isso aqui em alguns textos dentro da Escritura, tanto de maneira negativa como de maneira positiva. Vamos começar por esse texto aqui. Mateus capítulo 7, verso 21. Jesus, no contexto, estava falando de falsos profetas que se apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. Preste bem atenção. Por fora se vestem como ovelhas. Sua conduta externa é de uma ovelha. O que é que eles são por dentro? Lobos. Daí, chega esse versículo 21 e ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que confessa que Deus é um só, nem todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, nem todo aquele que confessa que a Bíblia é a palavra de Deus, nem todo aquele que faz confissões ortodoxas entrará no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Jesus responde: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui é categórico isso aqui. Quem é que entra e quem é que não entra? A mera confissão ortodoxa da fé não é garantia de entrada no reino dos céus. Não é. A evidência de quem entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A pergunta, então, é: que vontade é essa? O que é fazer a vontade de Deus? E esse texto deixa ainda uma maior complexidade quando olhamos o versículo seguinte. Isso aqui é o verso 21. No verso 22, Jesus disse aqui: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Observe como o verso 22 é uma perfeita ilustração do que ele tinha dito no verso 21. No verso 21 ele tinha dito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Então ele começa com o verso 22, dando uma perfeita ilustração disso. Naquele dia, no último grande dia, muitos hão de dizer-me Senhor, Senhor. E vão dizer o quê? Porventura, por acaso, não temos um ministério bem-sucedido em teu nome? Não temos profetizado, não temos expulsado demônios, não fizemos muitos milagres? Todas essas coisas que não são boas e não estão de acordo com a vontade de Deus, estão. Profetizar, você pode entender isso, conforme o Novo Testamento, como pregação, expulsar demônios, fazer muitos milagres, muitas obras. Todas essas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus? Estão. Todavia, o versículo seguinte, Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Em João ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem a mim. Então ele está dizendo, quando eu dizer nunca vos conheci, o que ele está dizendo é: vocês não são meus. Vocês não fazem parte do meu rebanho. Da minha igreja, vocês não fazem parte. Não conheço vocês. Vocês estão aí usando meu nome, tendo um ministério bem-sucedido, expulsando demônios, profetizando, tudo maravilhoso, mas eu não conheço vocês. Vocês estão fazendo tudo isso, mas de alguma forma vocês estão praticando o pecado. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Mas como praticam o pecado, vocês acabam de dizer que expulsam demônios no nome de Jesus, fazem milagres no nome de Jesus? Parece ser um pouco complicado. Mas o que nos deve deixar entender aqui é que simplesmente essas práticas externas aí não significam necessariamente a realização da vontade de Deus. Tais coisas, expulsar o demônio, é da vontade de Deus. Mas nem todo aquele que expulsa o demônio, mesmo no nome de Jesus, está vivendo conforme a vontade de Deus. Expulsa o demônio no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome.
acima de todo principado, potestade, poder, e todo mundo possa se referir, não somente neste mundo, mas no vindouro. É por causa do nome dele, que acima de todo nome, que os demônios se submetem. Mas, embora se use o nome de Jesus, da igreja, da Bíblia, do Evangelho, não significa que quem os está usando esteja vivendo conforme a vontade de Deus. E por isso, embora professe e confesse que Jesus é o Senhor, tal não vai entrar e não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. E no último dia, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Fundaram igreja, abriram igreja, fundaram ministério, fizeram tudo no meu nome, mas eu não conheço vocês. Quem entra no reino é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Daí, a mera realização de um ministério bem-sucedido não é sinal evidente de que alguém está vivendo conforme a vontade de Deus. Mas talvez alguém diga: não, fazer a vontade de Deus seja ter boas obras morais conforme a lei. Alguém que pratica a lei, talvez alguém seja realmente esteja fazendo a vontade de Deus. E aí, quando você vai para Mateus, capítulo, verso 23, Jesus fala exatamente daqueles religiosos que externamente eram justos. Externamente cumpriam a lei. A lei diz: não matarás. Aqueles religiosos não matavam, né? A lei diz: não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, uma série de regras. Externamente, eles não fazem nada disso. Todavia, a estes mesmos, Mateus 23, verso 25, Jesus vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Verso 27, uma das expressões mais conhecidas acerca da hipocrisia farisaica. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. E, mais uma vez, a ênfase na distinção entre o exterior e o interior. Por fora se mostram belos, justos, corretos. Interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E quando lemos Lucas 16:15, também Jesus debatendo com os fariseus, ele vai dizer: mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês se justificam, vocês se declaram justos, vocês têm uma conduta justa diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Preste bem atenção nesse aspecto da interioridade. Externamente, são justos. Diante dos homens, são justos. Estão guardando a lei, observando a lei, são justos. Mas não com o coração. Deus conhece o coração de vocês. Sabem quem vocês são por dentro. Pois aquilo que é exaltado, elevado entre os homens, é abominação diante de Deus. Externamente são justos, estão fazendo a vontade de Deus, mas internamente não. Vocês não têm um caráter santo. Tem obras externas, mas não a grande obra que Deus quer ver, que é um caráter santo. Por isso, quando ele vai orientar os seus discípulos sobre como é que se exerce a justiça ou a piedade ou a santidade, a norma que ele estabelece, Mateus 6, verso 1, é esta: evitem praticar as suas boas obras de justiça diante dos outros. Observe essa preposição: para serem vistos por eles. Mateus 5, ele diz: brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Mas aqui, evitem as suas obras de justiça com o fim
de serem vistos por eles. O objetivo, embora os homens precisem ver essas obras que acontecem naturalmente da fé de vocês, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é angariar e conquistar a audiência humana. Porque se vocês fizerem isso, Jesus diz, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai que está nos céus. Se o objetivo de vocês, ao demonstrar a obra de justiça, é o aplauso dos homens, diante de Deus vocês não têm nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. Assim, quando fala de um caráter santo, a primeira característica desse caráter santo é essa consciência de Deus, ou consciência para com Deus. É alguém que vive tendo a consciência de estar na presença de Deus. Deus não é um qualquer. Deus não é uma fantasia. Deus não é alguém que está em algum lugar e que você olha e que não sabe quem é. Não. Quem tem, de fato, foi atingido pela palavra do Evangelho, da verdade, foi cheio do Espírito Santo, tem essa consciência de Deus na sua vida. Anda na presença dele. Busca ser visto por ele. Esse é o primeiro traço realmente de alguém que foi atingido pelas obras, atingido pelo Evangelho e que está produzindo obras. As obras decorrem daqui. Tanto que nos versículos seguintes ele vai falar de esmolas, como é que se dê esmolas, e depois falar da oração. E na oração ele vai dizer, seguindo esse mesmo princípio, ao orar, e lembre-se que no contexto ele tinha criticado tanto a forma do fariseu, que orava em pé na sinagoga para ser visto pelos homens, como também tinha criticado a forma do pagão, que achava que existe algum poder espiritual na mera repetição das palavras. Jesus critica as duas formas e diz que a forma correta de orar é tendo essa consciência do Pai. Quando tu for entrar, orar, tu entra no teu quarto. Fecha a porta. Não é para ser visto por ninguém. E aí tu vai orar ao Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. É essa consciência de Deus, da presença de Deus, que é uma que mais que descrevem um caráter santo. A preocupação dele não é com o outro, o aplauso do outro. A preocupação dele é com a atenção de Deus. Ele anda na presença de Deus. Qualquer obra que ele faça, na igreja ou fora, é como consequência dessa comunhão que ele tem com o Pai. Paulo vai ilustrar também o mesmo princípio, 2 Coríntios 1,12, ele vai dizer, falando no contexto do sofrimento que ele tinha feito por causa da igreja de Corinto, ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus, nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Como é que esse homem tem vivido no mundo? Dessa forma. Com santidade e sinceridade de Deus. Andando na graça divina e vivendo no mundo e mais especialmente para a igreja. Em outra passagem, 2 Coríntios 2,17, ele vai dizer, porque nós não estamos, como tantos outros, negociando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui é um texto que todo pregador devia ter bem assentado em seu coração. O que é pregar? É falar na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que ele fala não é uma negociação da fé. Não está negociando a palavra de Deus, não está vendendo. Ele fala andando na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus.
Esse é o ministério, era com essa consciência que Paulo exercia o seu ministério. Com essa consciência. Não estava buscando aplauso, não estava buscando fama, nada. É com essa consciência de querer agradar a Deus. Agora, certamente não há maior exemplo disto do que o exemplo de Jesus. Né? Filipenses capítulo 2, no versos anterior, ele tinha dito que vocês têm o mesmo sentimento, a mesma atitude que também teve Jesus Cristo, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui a NVI traduz melhor o texto. Na revista atualizada diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas isso aqui é uma boa tradução. Jesus Cristo era Deus. E esse texto é interessante porque aqui ele está falando do momento, podemos assim dizer, humanamente falando, em que Jesus decidiu consumar o plano da redenção em seu ministério terreno. Aqui um texto extraordinário, uma profundidade extraordinária. Ele admite que Jesus é Deus, e sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Jesus era Deus. A obra da redenção exigia que ele se fizesse carne. E Jesus não fez como muitos homens que têm um status, socialmente falando, né, bem elevado, não quer abrir mão desse status. Fulano é presidente, fulano isso, aquilo, outro, não quer abrir mão desse status para fazer um trabalho menor. Paulo está dizendo que Jesus não teve essa atitude. Embora sendo Deus, ele não se apegou a esse status, mas esvaziou-se a si mesmo, e muitos textos foram escritos para explicar se esvaziasse a si mesmo, se Jesus teria aberto mão de sua divindade, e na verdade não. Basta ler o texto como um todo. O que é se esvaziasse a si mesmo? É não ser igual a Deus, na sua posição de Deus, em seu status de Deus. E mas ser o quê? Servo. Esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, semelhante aos homens. Ele era Deus, é o que Paulo está dizendo. Ele era Deus, era igual a Deus. Mas ele abriu mão desse status, de sua glória, deixou a sua glória, como diz o hino, deixou a sua glória e se fez carne e habitou entre os homens. E mais do que isso, se fez carne e assumiu a forma de servo. De servo, ele era Deus, assumia a forma de servo. E como servo, o versículo seguinte vai dizer, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Depois ele continua, Deus, porém, o exaltou. E deu o nome que está acima de todo nome. E um dia todos se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Um outro texto também que mostra essa profunda consciência de estar na presença de Deus e de que primeiro você tem consciência de ser para depois fazer, se encontra em João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aí ele cinge-se de uma toalha, nós conhecemos a história, ajoelha-se, lava os pés aos discípulos, todos eles. E depois diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. E sabe exatamente quem ele é. E não é o fato dele lavar os pés dos discípulos que vai tirar dele quem ele é. Ele é o Mestre e o Senhor. Dizeis bem isso, porque eu o sou. E ele faz a aplicação em seguida. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Deixa bem claro. Quem você é realmente perante Deus, qualquer trabalho, primeiro, um trabalho pequeno não vai te diminuir. Porque você é perante Deus. Ao contrário de muitas pessoas que tentam fazer um grande trabalho sem ser. Gente que tenta fazer grandes trabalhos na igreja sem ter nenhuma vocação nem chamada. Não é. E acaba tendo várias complicações na vida.
Segundo Coríntios, capítulo 8, no contexto, Paulo está orientando sobre como se devia fazer ofertas. Capítulos 8 e 9, ele está falando, orientando a igreja de Corinto a como deveriam demonstrar essa assistência aos santos em Jerusalém. E aí, versículos antes, ele tinha mencionado a conduta tanto de Tito como de outros irmãos, de como esses irmãos eram louvados e respeitados nas igrejas. Nas igrejas. E foram a esses irmãos que Paulo escolheu para administrar uma grande soma de dinheiro, uma grande oferta que esses irmãos tinham reunido para levar para os necessitados. Vou mencionar esse texto pelo seguinte: o fato de que a grande obra que a igreja deve demonstrar, que o crente deve demonstrar, é primeiro um caráter santo para com Deus, isto não significa que não nos preocupemos também com a conduta para com os homens. Daí nós temos esse texto aqui. Porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Preste bem atenção nisso aqui. O contexto para estar falando de dinheiro, mas ele coloca esse dinheiro dentro desse contexto espiritual. As pessoas que forem encarregadas para lidar com essa grande soma de dinheiro, dessa oferta para certos irmãos, são pessoas dignas. E por que colocamos pessoas dignas? Porque estamos preocupados em procedermos honestamente perante o Senhor, mas também diante dos homens. Mas também diante dos homens. Assim, essa obra que muda o caráter do homem é a primeira obra que Deus quer ver e que o crente tem que estar preocupado. É a primeira obra. Pessoas que querem se comprometer com qualquer trabalho dentro da igreja, ou fora da igreja, sei lá o que for, mas não estão preocupados em ser realmente. A gente está preocupado, aplauso, buscando aplauso, reconhecimento, isso, aquilo, outro, mas não são. Mas não são. E um texto que parece resumir muito bem isso aqui, de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele, Deus, te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, pratiques a justiça. Segundo, ames a misericórdia, convicção, amor, misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a primeira grande obra, que é fé e obras. Fé, nós vimos, tem aqueles aspectos racional, de convicção e de obras. Mas a grande obra é primeiro no caráter. Essa é a grande obra que Deus está fazendo. Tá? Não é qualquer outra coisa, é primeiro no seu caráter. Tá? Mudar seu coração, mudar tua mente, te tornar realmente santo, mudar tua maneira de ver o dinheiro, de ver a política, de ver a si mesmo. Algumas pessoas perguntam, poxa, qual é o sentido da minha vida? A que devo buscar? Você, como cristão, a primeira coisa que você tem que buscar, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ser quem Deus quer que você seja. E o que Deus quer que você seja? Santo. Andar humildemente com teu Deus. Andar na presença dele. Essa é a primeira intenção de Deus, primeira obra que Deus quer que você faça. É andar na presença dele. Consciência, com temor dele. Tendo realmente temor dele. Essa é a primeira obra. O resto é consequência. Conduta moral é consequência. Ministerial é consequência. Social é consequência. Tudo é consequência. Tendo esse caráter, essa grande obra, o resto é consequência. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.